nossa evolução e a saúde do corpo. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, que eu demorei algum tempo para perceber quanto realmente a questão da consciência corporal, a saúde física, as atividades físicas, elas influenciam diretamente nos nossos resultados e até no nosso psicológico. Eu demorei para entender que saúde física também é saúde psicológica. Quando o nosso corpo não está tão bem assim, geralmente nossas emoções, nossos pensamentos também não vão estar muito bem. O corpo é meio que a primeira máquina, o primeiro centro de inteligência que a gente tem que trabalhar para ter uma vida mais saudável, com mais bem-estar, mais harmonia. Isso porque pense assim, se o corpo ele tá meio largado, seu coração vai ficar meio sem base, ele não vai ter aonde se sustentar direito. E sua mente também vai ficar muito dispersa. Pense só, quanto mais você pensa e não executa, mais vai ficando uma obesidade mental. O ideal é quando a gente consegue equilibrar o que a gente pensa, o que a gente sente com o que a gente faz. Isso é fundamental. Então, o caminho é por aí. Bom dia quem está entrando. A gente precisa fazer esse trabalho mesmo de equilibrar o corpo. E ele não é só uma saúde física, vamos dizer assim, mas existe uma saúde de consciência também. Você precisa trazer consciência para o seu corpo. Às vezes o seu corpo nem está largado, às vezes o seu corpo está até forte já, mas meio sem consciência. Ou ele está muito forte no sentido de estar rígido, e daí de vez de acontecer o que eu falei aqui de estar largado, o seu corpo pode estar rígido demais, e daí ele vai respondendo de uma forma muito binária, muito radical. Quando a gente tá com o corpo às vezes muito rígido, a gente começa a reagir muito também. Isso pode ser de uma forma radical, pode ser com muita raiva envolvida. Então a gente precisa trazer consciência para o corpo para que ele não fique nem tão largado e também para que ele não fique rígido de uma forma que ele responda dessa maneira mais tensa. O que acontece muitas vezes, e eu vou falar psicologicamente, não tem a ver com exercício físico, né? Mas muitas vezes a gente vai segurando, é algo comum que acontece com muitas pessoas, a gente vai segurando o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente vai segurando isso, a gente não quer ficar pensando em coisas ruins. E muitas vezes o corpo realmente começa a enrijecer, a travar. E aos poucos ele vai puxando a emoção junto, né? Começa geralmente com o pensamento e depois ele puxa a emoção junto e fala assim, não, você não vai pensar nada, você não vai sentir essas coisas. E depois isso tudo somatiza no corpo. Somatiza virando doença. Seu corpo começa você começa a ter dor nas juntas, dor em algum órgão. Às vezes você vai precisar fazer alguma cirurgia ou algo assim. Bom dia quem está entrando. É um prazer ter vocês aqui comigo. Então, se a gente começa a não permitir que os pensamentos e os sentimentos venham, e você começa a enrijecer seu corpo, isso realmente vai trazer ali problemas de saúde física para você depois. Sem contar que sua mente vai começar a ficar mais confusa. Seus sentimentos, suas emoções, você tende a ficar mais reativo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela falou que ela preferia sentir raiva do que sentir tristeza. Mas é um problema, você está enrijecendo, você está tensionando o teu corpo para não sentir aquela tristeza, e daí você só vai explodindo cada vez mais de raiva, né? Você explode cada vez mais. Então o ideal é isso, é você estar com um corpo que esteja forte e flexível ao mesmo tempo. É um corpo, né, eu vejo tem muito a ver com a yoga, né? Eu sofro na yoga que realmente a força é um desafio para mim, né? Mas essa coisa de você ser forte e flexível são coisas meio contrárias, mas duas coisas muito importantes da gente fazer, né?
E como a gente está falando do corpo aqui, o corpo não é só, isso é muito importante, mas não é só essa parte de atividade física, da saúde em si, mas o nosso corpo é o próprio centro das ações. A gente precisa agir. Muitas vezes o que nos deixa muito pirado hoje em dia é que a gente acumula muito conhecimento e coloca muito pouco em prática. Então a gente faz às vezes lá 10 cursos, 20 cursos e não está praticando eles. Então a mente ela está ficando muito grande, está ficando obesa. E isso tudo não começa a sair como ação. Hoje um grande desafio é esse, a gente muitas vezes precisa de menos informação e mais prática, mesmo. A gente precisa aprender assim, opa, eu aprendi isso, eu já vou colocar em prática agora. Senão a gente vai acumulando demais. É importante que exista essa sintonização entre o corpo e a ação. Ponto importante também, né, quando a gente vai lá para a espiritualidade, existem algumas personalidades que têm mais essa tendência, outras menos, mas a gente pode cair muito naquela coisa assim, eu vou ficar só na mente, o mundo físico é uma mentira, né? Tem muito dessa filosofia, né, que rola aí, não, o mundo físico, ele é uma ilusão. Então, assim, o importante é a tua mente, são suas emoções e deixa o mundo físico para lá. Isso aí vai te jogar numa armadilha tremenda. Você precisa, sim, é no mundo concreto aqui que a gente cria um paraíso, né? Um paraíso na Terra. A gente precisa criar aqui. Então a gente vai sim, a gente tem que sonhar, planejar, sentir, trazer a nossa essência, mas tudo isso precisa ser concretizado. A gente precisa. A gente não está aqui à toa. A gente não está nesse mundo físico à toa. A gente precisa sim fazer esse trabalho. E essa consciência, essa saúde do corpo tem muito a ver realmente com estar no presente. Muitas vezes o que acontece com a gente, e eu convido você a se perceber agora. Às vezes, se você perceber bem, parece que sua consciência ela está geralmente mais para frente do que teu corpo. Você assiste algo, você faz as coisas, parece que tem algo ali que está avançando mais, né? Parece que tua alma está mais avançada que seu corpo. Teu corpo está ficando para trás e as coisas estão indo na frente. É importante você resgatar isso, estar presente. Quando a gente fala de estado de presença, tem muito a ver com isso também. Voltar, habitar o seu próprio corpo, estar presente mesmo. Não estar aqui, por exemplo, já pensando em uma coisa aqui, outra ali e tal, a gente está desfocando mesmo, a gente para de estar presente. Esse caminho é muito importante da gente. A gente vai pensar assim da mente, falando assim, opa, preciso dar uma focada aqui. E a mente, de certa forma, ela fala assim, corpo, tua vez agora. Vou deixar você comandar e você comanda, muitas vezes agindo, e realmente não está pensando demais, né? Pensando demais no futuro e deixando de viver o presente agora. É importante isso. Você consegue sentir seu corpo nesse momento? Você consegue sentir seus pés? Ou eu estou aqui falando, né, sobre a consciência, a saúde do nosso corpo e a gente muitas vezes, mesmo assim, não está trazendo consciência para ele. Né? Gente, convido vocês, eu abro espaço aqui para quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, podem falar aí. Enquanto isso, talvez alguém já esteja digitando, talvez não. Eu vou convidando vocês também para a gente fazer a nossa meditação do dia, hoje focada principalmente no centro físico, na presença do corpo. Então vamos lá, gente. Vou convidando todo mundo a fecharem os olhos, a ouvirem a minha voz e a tomar consciência da sua respiração. A respiração já tem relação com o centro físico, já tem a ver com o nosso corpo. A respiração é a porta de entrada da meditação e é também a porta de entrada para o nosso corpo, para a consciência do nosso corpo.
Você pode tomar consciência agora da sua respiração. E com isso, você vai sentindo mais todo o seu corpo. E eu vou convidando você a relaxar todo o seu corpo, todas as partes do seu corpo. E conforme você relaxa, você também vai estando mais presente no seu corpo. Muitas vezes existe algum trauma, alguma dor que fica também no corpo. E a gente acaba parando de habitar aquela parte do corpo para não sentir aquela dor, aquele trauma que realmente ficou marcado no corpo, de alguma forma. Mas eu te convido agora a voltar a habitar cada parte do seu corpo. Você vai relaxando e habitando os pés, vai tomando consciência e habitando seus pés. Você vai relaxando e habitando suas pernas, seus joelhos e coxas. Você vai relaxando e habitando seu quadril, relaxando e habitando todo o tronco, a lombar, o abdômen, as costas e o tórax. Você vai relaxando e habitando os ombros, relaxando e habitando os braços, cotovelos e antebraços. Você relaxa e habita as suas mãos. Você relaxa o pescoço e percebe sua alma voltando a habitar esse lugar. Você relaxa toda a cabeça. Relaxa e sua alma vai habitando o seu rosto. Relaxa e sua alma vai habitando sua nuca e o topo da sua cabeça. Nesse momento, você se sente todo relaxado e todo presente. Sua alma se faz presente em todo o seu corpo. E você vai sentindo seu corpo muito mais vitalizado. Você sente seu corpo com muito mais energia. Muito mais energia. E se você estiver com os pés no chão agora, ou se não estiver, mesmo assim, você vai sentindo, não só imaginando, mas sentindo de verdade, como se uma energia física começasse a descer das suas pernas e enraizar no chão. E essas raízes vão descendo, descendo. Você enraiza cada vez mais na terra. E quanto mais enraizado você está, mais você sente essa energia da terra subindo por essas raízes e nutrindo todo o seu corpo. Seu corpo vai recebendo cada vez mais
nutrição da terra. Não é só imaginação, não é mental, é físico. Você sente essa nutrição da terra que te deixa mais vitalizado. Você vai sentindo cada vez mais energia em seu corpo. E seu corpo vai se tornando cada vez mais presente. Eu te convido agora a perceber como é estar nesse estado de presença. Como seria viver sua vida assim? Como seria trabalhar e produzir assim? Como seria lidar com seus traumas? Lidar com seus desafios psicológicos assim? Eu te convido a trazer essa percepção e a se dedicar cada dia mais a estar mais presente em seu corpo, mais vitalizado em seu corpo, para concretizar muito mais e para evoluir muito mais psicologicamente, espiritualmente, e construir aqui um mundo muito melhor. E é nessa energia de um corpo presente e vitalizado que no seu tempo eu vou te convidando a voltar. No seu tempo você vai voltando e abrindo os olhos. E eu te convido a viver a vida assim, muito mais presente em seu corpo, muito mais vitalizado, com muito mais energia para realizar as coisas, para fazer as atividades físicas também, muito mais presente. Às vezes a gente faz atividade física pensando demais em outras coisas. Faça as atividades físicas focado, presente, com o corpo no aqui e agora. Agradeço a quem está assistindo até o momento, a quem passou por aqui, a quem vai assistir depois, e convido a todos para nossas lives às 7 da manhã, todos os dias aqui. Amanhã a gente vai falar sobre o centro dos sentimentos e vamos trazer presença também para o nosso coração amanhã. Gratidão a todos, tenham um ótimo dia, um dia vitalizado, um dia com energia e presença. Até mais!